Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de todos aqui. Eu quero começar agradecendo, né, a Live University pelo convite. Espero poder contribuir aqui com as boas práticas. Meu nome é Vera Pavan, eu sou gerente de compras sênior do Itaú Unibanco, e meu tema hoje, para dividir com vocês, é sobre compras de serviços e os principais desafios frente aos novos modelos de contratação. Pessoal, para começar a falar de desafios, eu quero trazer aqui um panorama, né, da evolução dos principais acontecimentos, né, dos fatos relevantes ocorridos no mercado e como a gente foi se posicionando, como a gente foi se moldando frente a cada um deles. Na década passada, a gente atuava de maneira muito tímida no banco, né, falando de sourcing, a gente tinha uma atuação muito mais forte em gestão de cadeias, gestão de contratos, e strategic sourcing ficava para poucos projetos, né? Então a gente tinha, de fato, ali alguns trabalhos operacionais maiores do que, de fato, estratégicos, né? Já em 2008, com a crise global, a recessão da bolha que estourou nos Estados Unidos, a bolha imobiliária e a quebra do banco Lehman Brothers, aqui, eu me lembro na ocasião que a gente começou a ter uma visão muito mais acirrada do ponto de vista de risco, né? Na ocasião, se falava muito sobre alavancagem financeira e os principais impactos que a gente poderia ter, principalmente quando a gente fala de relacionamentos de longo prazo, né? Quando a gente está falando aqui de contratos de serviços, né, e é o meu caso, a gente fala de relacionamentos de longo prazo, a gente fala de serviços estratégicos, e não dá para você ter uma foto apenas no momento da homologação do fornecedor. Você precisa ter um filme, né? E esse filme passa por olhar questões fortes, né, do ponto de vista de solidez financeira, obviamente, não menos importante a questão reputacional e todos os demais riscos, mas neste momento ficou muito aguçado para a gente essa visão da alavancagem financeira e o foco em custos, né? Então aqui a gente começou, inclusive na área de compras, a ter um olhar um pouco mais forte para essa questão, né? Para essas análises, para balanço patrimonial, para DRE e para entender, inclusive, desses fornecedores o nível de endividamento que eles tinham, até para que a gente pudesse estabelecer, né, se esse cara vai estar de pé aqui daqui a 5 anos, né? Então, para a gente fazer contratos de longo prazo, a gente de fato precisaria olhar para isso. De 2014 a 2018, a gente começou a falar de transformação digital. Aqui no Brasil, né, a gente teve, de fato, aí a união das associações do governo e das indústrias, foi quando a gente começou a falar de indústria 4.0, em 2017. E aqui, pessoal, a gente começou também, né, de maneira tímida, a transformação digital, e a gente, né, obviamente, dentro da área de compras e em todas as empresas, passamos por ter, né, outro relacionamento, outro posicionamento, inclusive começar a buscar, né, por fornecedores, por plataformas, né, mais tecnológicas, começamos a olhar mais para os nossos processos, para as nossas automações, e entender que esse, de fato, ali era um momento de mudança, né? Com o advento da crise, né, da pandemia, no ano passado, tudo isso acelerou, né? O que estava na agenda dos executivos para a gente realizar nos próximos 2, 3 anos, a gente praticamente realizou em meses no ano passado, em função da pandemia, né? A nossa comunicação ficou toda sem condições de a gente fazer com os nossos clientes. A gente teve que estabelecer em prazo de 15 dias, né, as nossas comunicações, quando a gente, de fato, entrou em lockdown. E aqui a gente percebeu que a gente tinha uma agenda muito grande e muito forte, né, para começar a promover, principalmente no que tange a essa questão de risco, né, pessoal? Porque a tecnologia ela é super importante, a indústria 4.0 ela é super relevante, ela é relevante para a sociedade, ela é relevante para as nossas empresas, inclusive para a gente se posicionar enquanto mercado nacional para o mundo, mas ela também traz riscos, né? Então a gente tem visto aí no mercado várias empresas recebendo cyberataques, né? A gente teve noticiário aí, inclusive alguns dos nossos parceiros também sofreram um cyberataque.
Então, acho que à medida em que a gente tem a inovação, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente tem mitigadores que a gente precisa implementar para que a gente não tenha outros problemas do ponto de vista de risco, de fraude e tudo mais, né? Não só com invasão de dados dos nossos clientes, mas principalmente das informações que a gente tem dentro das nossas organizações. Então, aqui no ano passado, a gente de fato teve uma aceleração muito grande da agenda de transformação digital dentro do banco né, e todo mundo, toda a indústria, né? E isso faz com que a mudança do perfil, né, do comprador, ela tenha que de fato que ter uma mudança relevante, né? A gente cada vez mais precisa atuar, né, de maneira mais proativa, de maneira mais preditiva, inclusive do ponto de vista de risco, para que a gente apoie as nossas áreas gestoras, né? Pegando esse gancho aí da transformação, pessoal, a gente aqui eu estou trazendo uma página para dar uma visão para vocês da nossa operação, em grandes números, tá? Hoje, a gente tem aproximadamente 37 mil colaboradores, né, dentro da área de operação. No banco como todo, nós temos 97 mil, mas só dentro da nossa operação, a gente tem aproximadamente 37 mil colaboradores em função operacional. E isso para atender as nossas operações, tanto do banco varejo quanto do banco atacado, perfeito? A gente tem mais de 130 mil ligações sendo recebidas por ano em todo o nosso call center. Nosso call center hoje conta com praticamente 70% de tudo que nós temos é terceirizado, né, com fornecedores, e um número muito grande de ligações e que a gente está tentando fazer toda uma transformação para que esse cliente também, né, se sirva dos nossos canais digitais, né? Para que em momentos como o que a gente enfrentou no ano passado, a gente tenha condições de fato de atender o cliente aonde ele quer que ele quer se servir, né? A área de compras hoje do Itaú, ela está sob a gestão da área de finanças. Então, hoje nós respondemos para o CFO da empresa, tá? Onde também fica toda a questão de operação, tanto do processo de jurídicos, RH. Nós também temos toda uma gestão de obras, né? E operações logísticas, que atende a rede, atende as demais marcas do Itaú Unibanco. A gente tem toda uma frente de inovação, né, e manutenção das nossas redes e das nossas operações também das agências, tá? E tudo isso, a gente tem 4 grandes pilares para atuar, 4 grandes alavancas para a criação de valor, que são a centralidade no cliente, eficiência de custos, a transformação digital e pessoas. Então, é extremamente importante que hoje, em tudo que a gente faça, a gente coloque, né, essas alavancas aí para que a gente possa atuar junto com as áreas. Então, se eu estou fazendo uma contratação, eu preciso pensar, isso aqui está trazendo um valor agregado para o meu cliente? Qual é a eficiência que eu estou trazendo aqui? Não é só simplesmente a redução do custo, mas no total cost. Como é que a gente traz uma eficiência sem ferir a margem do fornecedor, né? Que é importante que ele tenha, inclusive, aqui, de fato, a solidez financeira que a gente precisa para que ele tenha capacidade de investir, né? Porque a gente não quer um fornecedor que fique sucateado. A gente precisa de bons fornecedores que tenham capacidade de investimento, porque a gente também precisa que eles se transformem, né? Eles precisam investir também em tecnologia. Então, a transformação digital, ela permeia dentro da organização e permeia hoje em todos os nossos contatos, em tudo que a gente faz. A gente tem buscado bastante agenda com os fornecedores para provocar a inovação, né, de tudo que a gente contrata. Aqui eu vou dividir com vocês um case, né, sobre o BPO, né, que é uma parte de back-office que a gente tem na nossa operação hoje, e como a gente tem mudado a forma de contratar, né? Saindo da concorrência simples para o modelo de parceria, ok? Então, pessoal, com todos esses elementos, né, e com todos esses desafios, entendendo a grandiosidade desses números e a complexidade que é, né, com milhões de produtos e serviços, a gente precisa, de fato, se questionar, né? Como que a gente pode realizar contratações que garantam inovação e eficiência de custo, né? Quais metodologias e dinâmicas a gente precisa estabelecer
para que os resultados sejam alcançados. E esses resultados, eles estão alinhados com a estratégia corporativa do negócio? Então, essas perguntas hoje, elas permeiam também todas as nossas conversas. É importante destacar que hoje a gente atua de maneira colaborativa, tá? E integrada com as nossas áreas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem atuado muito em squads, em times multidisciplinares, né? Então, a área de compras, junto com a área gestor, com a área de operações de cada um dos negócios. Então, quando eu falo de negócios, eu estou falando dos processos de negócios que o banco tem. Então, eu estou falando, por exemplo, de um crédito imobiliário, eu estou falando de um consignado, eu estou falando de todos os produtos que o banco hoje, né, oferece no mercado e quais são os processos, as tratativas de negócios que a gente tem internamente, tá bom? Então, hoje, a gente trabalha, né, de maneira integrada e, principalmente nesses projetos, a área de tecnologia tem acompanhado junto com a gente esse time, né? Então, é super importante porque, para que a gente faça realmente uma boa contratação, né, o elemento-chave aqui é, de fato, ter uma excelente especificação. A gente sabe que a gente passa sempre uma impressão para muitas áreas dentro do banco que a gente é burocrático, né, porque a gente sempre requer, né, que as nossas áreas especifiquem direito, né, o serviço, ou seja, o produto que eles querem, quais são os níveis de serviço que ele quer estabelecer aquele contrato, quais são as regras de negócio que a gente vai querer também aplicar, enfim, ou para bonificar ou para penalizar. Então, esses elementos, eles são extremamente importantes e eles têm que ser discutidos no ponto de partida, né? No momento em que a gente está concebendo o projeto. Por quê? Porque lá depois, como é que eu vou gerir esse contrato se eu não tiver feito todos esses combinados? Então, hoje, quando a gente começa a discutir, né, esses projetos, né, sejam eles para quais processos de negócio, a gente passa por discutir todos esses elementos aqui. Então, como tornar a operação mais ágil? Hoje eu estou falando que eu tenho pessoas, mas eu quero contratar um BPO as a service. Como é que eu deixo essa operação mais leve, mais flexível e escalável? Que soluções eu preciso buscar no mercado para, de fato, escalar, né? Então, não dá para a gente falar de futuro se a gente não entender quais são os problemas que a gente tem no presente, quais são os pontos de fricção na jornada atual. Não é simplesmente implementar uma tecnologia, né? Porque a tecnologia só vai me dar mais rápido o problema que eu tiver, né? Então, ela vai me responder de maneira mais rápida se eu não arrumar toda a jornada. Então, antes de eu implementar uma tecnologia, é extremamente importante que a gente avalie, né, a jornada desse cliente, né, no meu caso. Então, a gente tem que passar realmente por discutir, né, esses pontos de fricção, que eles são extremamente importantes. A outra coisa que a gente também discute, poxa, vou levar isso para o mercado, mas eu vou levar do jeito que eu tenho hoje aqui dentro? Não, eu quero contratar um negócio muito melhor. Então, quais sinergias que eu posso fazer? Se eu estou falando do atacado, tem alguma coisa do varejo que eu poderia já buscar uma sinergia? Tem algum contrato que eu já posso escalar? Como é que eu faço isso? É tudo muito grande, é tudo muito volumoso. Por isso que na largada e na origem, o que eu falei de olhar esse fornecedor do ponto de vista de capacidade de investimento, se ele vai estar de pé daqui a 5, daqui a 10 anos, é extremamente importante. Por quê? Porque eu preciso de fornecedor robusto, né? A gente está falando aqui de negócios muito pesados, de negócios muito volumosos e que precisam ser escalados. Então, não dá para a gente, de fato, aqui né, sonhar e buscar fazer qualquer seleção aqui. A gente tem que ser muito criterioso na seleção. Outro ponto também, gente, é o plano de futuro desses negócios. Poxa, se eu quero estabelecer um contrato de longo prazo, qual que é a demanda futura? Como é que esse negócio vai se comportar no futuro? É um negócio, como é que está o ciclo de vida dele? Passa por essas perguntas. Cara, mas você é de compras, né? Por que você está preocupado com isso? Se eu não estiver preocupado com isso, eu não vou conseguir fazer um bom negócio. Eu não vou conseguir dar visibilidade para esse fornecedor que aquele contrato pode ser que daqui a 3 anos ele esteja totalmente defasado, com volume, né, totalmente fora daquilo que a gente previu. E aí? Né? Eu simplesmente viro as costas para esse fornecedor e ele quebra, né? Então, essa é a responsabilidade também nossa. Eu acho que quando a gente estabelece, de fato, um relacionamento mais colaborativo, mais integrado, com mais parceria com os fornecedores, a gente passa por esses questionamentos também e a gente tem que construir isso junto. Então, pensando no futuro,
Quais são os modelos mais flexíveis? Então, a gente tem convidado os fornecedores a trazerem. Poxa, a gente tem grandes fornecedores, não só no Brasil, mas globais. Poxa, quais são os modelos de best in class? Né? O que há de novo no mercado hoje quando a gente fala de as a service? Tem uma frase super importante do Bill Gates que fala: nós não precisamos de banco, nós precisamos de serviço bancário. Como é que a gente se transforma nesse contexto? Então, é um pouco disso que a gente tem se questionado, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem se provocado nesse sentido, né? De trazer o serviço que o cliente precisa com a segurança, né? E com a marca que a gente tem, mas que cada vez mais a gente tem a flexibilidade de atender esse cliente da forma como ele precisa. Então, pessoal, aqui é super importante que a gente estabeleça que esses contratos tenham uma fórmula, né, de melhoria contínua e inovação. E, poxa, como é que a gente desenvolve isso? Quais são os métodos? Quais são as dinâmicas? Como é que eu vou pensar nisso e como é que eu vou cobrar isso do fornecedor? Né? Vai ser um contrato como os demais que eu já tenho hoje? Então, hoje, gente, eu acho que assim, a gente fala de futuro, mas não é mais futuro, né? Eu acho que a pandemia acelerou pelo menos 3, 5 anos de toda uma agenda de transformação. Então, aqui a gente falava há pouco tempo atrás de futuro, é presente. Então, o presente hoje, ele passa por muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que é essa a grande virada, né? Quais as perguntas que a gente tem que fazer para a gente, de fato, estabelecer as melhores negociações? Então, é um pouco disso que eu queria dividir com vocês, tá, pessoal? E aqui, quando a gente fala, né, de parceria, é, de fato, sair daquela concorrência acirrada, né, que olha, de fato, o preço, e aqui a gente não vai abrir mão de custo, mas eu não estou falando do custo pelo custo, eu estou falando de um todo, eu estou falando do total cost, né, e de toda a qualidade que eu preciso, de toda a segurança que eu preciso para que esse fornecedor esteja comigo de pé daqui a 5 anos. Então, as nossas soluções, elas vão estar sempre norteadas em cima disso, né, e sempre buscando aqui o melhor que esse fornecedor possa trazer para a gente de práticas de mercado, para que cada vez mais a gente busque estabelecer contratos que coloquem o cliente no centro. Okay? Aqui, eu construí um modelo tridimensional e eu quero compartilhar com vocês para que a gente pudesse avaliar os modelos de concorrência. Ok? Então, a gente está falando de um escopo, que é um escopo que eu tenho, e esse fornecedor precisa olhar para esse escopo e entender qual é o nível de aderência, como é que ele se enxerga nesse escopo. Pô, ele tem experiência? Ele já prestou esse serviço? O novo modelo de operação, então, o que ele vai me trazer de inovação? Né? Então, ele vai me trazer uma proposta, simplesmente de trocar a mão de obra interna para mão de obra externa? Não é isso que a gente quer. A gente está falando aqui, de fato, de fazer um negócio diferente. Então, como que a gente transforma isso? E o cenário de remuneração? Aqui, pessoal, a gente está falando que todas as análises tradicionais a gente executa, né? Desde TCO, clean sheet, a gente faz toda a abertura de custos do fornecedor, mas mais do que isso, a gente está falando aqui que ele pode olhar para o meu processo e melhorar, ele pode automatizar, ele pode implementar uma tecnologia. E como eu valoro esse ativo? Ele vai atuar em cima de uma série de dados nossos, ele vai ter informação. Como é que eu valoro, né, essa propriedade intelectual que a gente também tem? Como é que a gente compartilha, né, essa inteligência? Né? Ele traz a parte dele, mas a gente também entra com a nossa. Então, também tem essa questão, como é que a gente estabelece essa valoração interna aqui? Tá? E quando a gente fala de modelo de avaliação para a renovação da parceria, aí é que entra a questão-chave. Né? A gente precisa aqui construir modelos em que a gente consiga trazer para o cliente o time to market. Hoje, a gente sabe que, de fato, a gente tem uma dor muito grande, que é o tempo de resposta, né, de todas as nossas transações. E como é que a gente traz a alta disponibilidade, a flexibilidade, a escalabilidade com menor tempo de resposta? Como é que eu deixo o meu processo mais ágil? Então, gente, a gente senta para desenhar tudo isso com as nossas áreas, para que a gente possa, de fato, estabelecer, né, métricas e soluções para que esses contratos sejam, de fato, estabelecidos de maneira muito robusta. Tá? Como é que esse fornecedor vai me ajudar na diferenciação? Né?
que ele vai trazer para mim? Além da qualidade que eu já tenho, eu tenho uma qualidade, né? E aí ela é no mínimo, né? O ponto de partida elegível para ele começar a fornecer, mas a partir dali, como é que a gente estabelece essas rampas, né? Em que momentos a gente, junto com a curva de maturidade dele, a gente vai subindo esse sarrafo para que ele consiga me ajudar a ser referência no mercado. Então, é um pouco disso também que a gente discute. E a eficiência, né? Então, a eficiência de custos para a gente ela é super importante, né? A gente está tentando hoje fazer negociações em que, de fato, a gente não tenha, né, contratos para a gente ficar discutindo ano a ano o reajuste, né? Não quero mais passar por isso, né? Esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa pensar, né, quais são as agendas positivas que a gente precisa criar com os fornecedores para que isso na linha do tempo, a gente de fato sente para discutir, né, o que é, qual é o problema que ele tem e qual é o problema que ele vai me ajudar a resolver, né? Eu acho que tem que ter aqui um ganha-ganha, né, de ambas as empresas. E a questão da eficiência também dentro do banco, ela passa hoje por uma série de validações, né? Então, por exemplo, hoje, toda vez que a gente vai reportar, né, uma negociação, uma eficiência, debaixo do CFO do banco, a gente trabalha muito com uma questão orçamentária. Não preciso dizer que, né, acho que quase todo mundo passa por isso, que os nossos orçamentos são feitos com base zero. Então, de fato, hoje, inclusive, a gente tem uma validação junto aos controllers dessas áreas, né? Então, não é simplesmente alguém me dizer assim, tem um orçamento X, né? E a gente vai lá e negocia e aquele valor, né? Então, a gente precisa ir lá no PNL, validar se de fato aquele valor é aquele valor mesmo, né? Então, a gente está muito junto com a área de finanças, né? Por quê? Porque tem aquele estigma do passado, e eu acho que todo mundo deve passar por isso, ou já passou em alguma circunstância. Puxa, mas a área de compras falou que entregou um saving para mim, eu não reconheci. Vocês viram isso? Já ouviram falar sobre isso? Então, assim, acho que essa é uma dor. E eu tive a oportunidade de um evento fora também, e eu ouvi a mesma situação. Não é só aqui. A gente tem a mesma situação em qualquer país, em qualquer indústria, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar o nosso valor agregado. Então, não dá para a gente fazer isso se a gente não tiver, de fato, né, muito alinhado com a área de finanças, né, validando tudo isso que a gente está fazendo e construindo isso de maneira muito transparente e muito integrada. Então, esse também é um valor que eu acho que mudou bastante a partir do momento que a gente começou a trabalhar ali de maneira muito colaborativa e transparente, porque no passado, inclusive, a gente nem tinha muito acesso ao orçamento, né? Não, às vezes a gente tinha até alguma coisa assim, não, o cara nem dava o orçamento porque ele já queria me dar um target para negociar. Então, assim, não vou dar o orçamento se é decídio de 5, se é decídio de 7, porque quero que eles negociem, a área de compras negocie em 2, né? Então, existia muito isso. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente tem um relacionamento super aberto, super transparente, super parceiro, e a gente precisa, né, de fato, entregar essas informações de maneira muito clara para o banco, tá? Então, aqui, pessoal, a gente também ainda está no momento em que a gente está monetizando esses dados internos que eu estou falando para vocês. Então, como que a gente, de fato, cria valor agregado nas informações que a gente tem, como é que a gente cria, né, essa parceria, e como que a gente também estabelece essa remuneração por sucesso. Poxa, eu tenho um target, um ponto de partida para esse cara me entregar, mas a partir dali, eu quero que ele ganhe dinheiro, mas eu quero que ele reduza meu custo também. Então, como que a gente divide essa agenda, né, de ganha-ganha? Então, é muito esse modelo hoje que a gente tem aplicado e ele tem, de fato, sido um sucesso e a gente tem sido bastante reconhecido pelos fornecedores, tá? Em relação a esse novo modelo de implementação. E aqui, pessoal, para fechar, depois que a gente discutiu por tudo isso e que a gente estabeleceu todas essas métricas, né, para a gente pensar nesse contrato que vai ser feito, como é que a gente sai dessa concorrência, né? Quais são os principais entregáveis que nós devemos combinar e que tem que estar muito certo isso, junto com a área, né, e com esse parceiro. Então, isso aqui, gente, é um modelo, mas ele é um papel em branco, tá? Na verdade, isso aqui é para a gente construir a 6 mãos, com a área gestora e com esse fornecedor. Então, no curto prazo, quais são
as entregas que a gente vai ter? Né? Quais são os processos que serão transformados? Qual percentual? É 10%? É 20%? No médio prazo, como que essa operação vai estar diferenciada? Quais são os resultados que eu vou obter? Como é que a gente constrói essa ponte? Poxa, a gente precisa saber quais são as nossas ambições. Senão, eu contrato um serviço no ponto de partida, com o modelo que eu já tenho, e fica por isso mesmo. O que a gente está mudando? Nada. Estou tirando de um lugar, estou colocando no outro, só estou mudando o endereço, não estou fazendo mais nada. Então, aqui, a proposta é que, de fato, a gente faça uma transformação. Né? A gente, de fato, construa esse roadmap para que a gente cobre isso, né? Não só do ponto de vista do fornecedor, mas, inclusive, do ponto de vista da área gestora, porque é ela que vai gerir esse contrato. É ela que vai aqui acompanhar todas as métricas, né? E tudo que foi combinado. O negócio muda de estratégia a todo momento. Tem alguma coisa que a gente precisa rever? No limite, a gente combina isso no ponto de partida. Pode ser que daqui a um ano, a gente não sabe, né? O mundo está super volátil e a gente precisa mudar a nossa estratégia. Poxa, a gente vai voltar aqui e vai recombinar tudo que nós combinamos antes. Mas é super importante que a gente estabeleça esses entregáveis. Eles são, para mim, eles têm sido os diferenciais para que a gente atue de maneira em mais parceria com esses fornecedores. E, ao estabelecer isso, né, ele de fato sabe qual é o trabalho que ele tem que fazer, ele vai atuar em cima disso, porque a gente vai estabelecer um modelo de remuneração que, à medida que ele vai alcançando cada uma dessas etapas, né, ele vai, de fato, aqui aumentando, inclusive, a remuneração dele. Ele vai ganhando mais negócios. Então, não para por aí. Né? Então, isso aqui é um começo, mas, de fato, é o começo de um negócio e que pode ser escalável de novo, pode ser escalável para vários outros contratos. Então, pessoal, esse aqui é um modelo que eu queria compartilhar com vocês, que tem dado muito certo para a gente lá no Itaú, e que, de fato, tem mudado aqui a forma como a gente contrata os fornecedores de serviços. Era isso. Obrigada.